Programa TVK, um oferecimento. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Morarte. Por quilo, restaurante self-service. Taust, faz toda a diferença. Esta semana no TVK, eu tenho a alegria de receber um grande amigo, um colaborador, uma pessoa realmente que eu privo de uma relação muito carinhosa, muito generosa, que é o ambientalista, professor, ex-vereador Gabriel César Bittencourt, que infelizmente nesse processo eleitoral não tem filiação partidária, não é candidato, já foi candidato a prefeito, já foi vereador por muitas legislaturas. E vem nos dar uma aula hoje. É um prazer receber você, Gabriel, na nossa Interativa TV, no TVK desta semana. Prazer todo meu, Kiko. É recíproco todo esse carinho, você sabe, o carinho com você, com a emissora, com a Ipanema, né? E com a TV também agora. E é prazer estar aqui falando um pouco dessa coisa. Aliás, para quem não sabe, né? Eu já fiz muitas vezes esse agradecimento público, né? Meu pai já estava começando a desenvolver o processo de Alzheimer dele e o título de cidadão emérito do meu pai é de autoria do vereador Gabriel Bittencourt, que era naquele momento do Partido dos Trabalhadores. Eu sempre considerei meu pai um trabalhador, né? Um empresário recebendo o título de um vereador honrado, de uma figura de uma moral, né, ilibada, que atua com a figura do meu pai, acho que duas figuras importantes para a sociedade. Muita honra, Kiko. E você sabe, assim, durante 12 anos de mandato, eu não me lembro exatamente, mas eu devo ter dado 4, 5 títulos de cidadão sorocabano, e mais outros 3 ou 4 de cidadão. A gente sabia que você escolhia a dedo mesmo. A dedo, tem que ser assim. Gabriel, na verdade, o meu convite para a tua participação nesse programa é um convite de cidadania, né? As pessoas normalmente, a campanha para presidente, sempre para o candidato majoritário acaba tendo uma importância. Aí o vereador fica de lado, o deputado estadual fica de lado, o deputado federal fica de lado, e a gente, depois de algum tempo, talvez nem lembre em quem votou, né? E a cada vez mais essa democracia vai se fortalecendo com o papel da independência e da força das casas legislativas, né? Por que a gente não dá essa importância? É a postura do vereador que fica pedindo tapar buraco na rua, pedindo escola. Qual é o papel do vereador? Explica um pouco para a gente o que faz um vereador e a importância dessa eleição. Olha, Kiko, me desculpe algum candidato se de repente está usando esse slogan nessa campanha, mas um slogan muito comum na campanha que é emblemático, é assim, normalmente o vereador coloca, vote em fulano de tal, o amigo de sempre. O que ele quer dizer com isso, né? Ele não está dizendo que ele vai ser o vereador que vai cumprir o seu papel constitucional de fazer leis para o município, de legislar, portanto, e de fiscalizar as ações do executivo, o cumprimento dessas próprias leis e do orçamento. Sim, são os dois pilares básicos, né, do legislativo, o legislar e o fiscalizar. Agora, quando ele se coloca assim, você vai votar em mim porque você é o amigo de sempre, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, olha, eu lá na Câmara vou resolver os seus problemas, vou dar um jeitinho. Eu vou furar a fila da saúde, eu vou ter a vaga na creche, eu vou conseguir o jeitinho, né? Fura fila em tudo. A história do despachante de luxo, né? Ganha muito bem, tem um grande número de assessores para poder dar jeitinhos para as coisas. Não é inegável que um vereador que tem um nível de conhecimento sobre o funcionamento da máquina pública possa, em algum momento, fazer alguns encaminhamentos, sim, legítimo, dentro da legalidade, né? Legítimo. Mas você pautar a sua campanha e depois o seu mandato para fazer só isso, é você diminuir o valor do vereador e de uma Câmara Municipal. Então, acho que começa por aí, começa ele acenando com essa possibilidade e as pessoas votando em cidadãos que ela pensa assim, bem, ele lá, ele vai me ajudar. E por conta disso, vota no vereador do bairro, sem analisar se ele tem capacidade de fazer uma análise do momento político que a cidade vive, portanto, as ações políticas que ele deve desenvolver, se ele tem capacidade de legislar efetivamente, de analisar as contas da prefeitura e fiscalizar em nome do cidadão.
Então o voto começa desvirtuado por aí. De um lado, pessoas que votam assim, de outro lado, aquilo que você falou e que é a realidade. As pessoas ficam focadas no candidato a prefeito tal, candidato a prefeito tal, e muitas pessoas esquecem do vereador. E aí chega na hora de votar e fala, puxa vida, hoje é dia de votar. Talvez até nem seja incoerente, né? A gente discute e fala, puxa, eu vou votar naquele prefeito, mas eu quero um vereador que fiscalize aquele cara que eu escolhi. Também pode acontecer isso, né, Gabriel? Claro. Eu quero aquele cara porque eu sei que ele vai... O meu prefeito é aquele, ou a minha prefeita é aquele, a minha candidata a vereador ou candidato a vereador é aquele, porque eu sei assim, eles não são do mesmo partido e que bom que não sejam, né? As duas coisas podem acontecer, mas também, talvez eu quero aquele prefeito, mas eu quero uma bancada que fortaleça, apoie as ações dele. Quer dizer, tudo isso também está dentro desse jogo político. A gente também pode ser estratégico nesse jogo, né? Eu já passei por isso, né? De um eleitor falar para mim assim, olha, eu vou votar no candidato a prefeito tal, mas eu quero você fiscalizando o fulano. Então, assim, vou votar em você e vou votar nele. Tá. Não importa aí, assim, a motivação, mas importa a análise que a pessoa fez, a análise política, pensando. Não é votar que, como a gente vê, a pessoa que não reflete, não escolhe, portanto, e na última hora agacha lá no meio daquela papelada em frente à escola. Que é o que acontece, né? Demais. As pessoas, diferentemente até de algumas, que esqueci o número do meu candidato, deixa eu ver se tem um santinho dele no chão. De todos os níveis, talvez? Todos os níveis, já vi de todos os níveis. Pessoas escolas na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste, todo lugar, todas as regiões. É impressionante. E eu já vi a situação, sabe aquela coisa de programa de TV que tem aquele sorteio? Não vamos nem discutir a questão ambiental, de que pode chover em Tupi-Bueiro, é pelo voto, né? É pela consciência. Porque tem gente assim que faz como naqueles programas de TV. Ou não vota para vereador, sem né? olhar e sorteia Ou não um vota para vereador, né? Hã? Ou não vota para vereador, vota, né? É assim, e depois reclama, essa Câmara está um nível muito baixo, os vereadores, sabe, eles não vieram de presente do céu, eles foram eleitos, né? Então, e são eleitos, às vezes, vereadores que não têm competência ou não têm compromisso, por conta da análise, ou a falta de análise do eleitor na hora de votar. Então, assim, enfraquece a democracia. Há um pedido de requerimento, e eu sei que você, em determinados mandatos teus, já chegou até a fazer pedido de requerimento, e quando voltava determinados processos do Executivo, eles iam todos desparcerados em páginas diferentes. O Gidelso tinha um trabalho, seu assessor, para remontar. Quer dizer, o processo vinha, mas inteirinho desmontado, tudo para criar uma dificuldade na fiscalização, né? Infelizmente, esse tipo de prática ainda existe na democracia no Brasil, né? Exatamente. O vereador ele tem que... E se o prefeito não responde num prazo específico, ele pode ter até um mandato cassado, não é assim? Pode. Como é que funcionam esses prazos? Qual é o instrumento que o vereador tem de cobrança efetiva e que tem muita força? Eu já fiz várias vezes, assim, o prazo legal que se tinha era 15 dias prorrogáveis na medida da dificuldade do Executivo de apresentar documentos requeridos muitas vezes, ou a resposta, dava mais 15. Entretanto, muitas vezes... Incompletas, né? Incompletas. Respondeu, né? Sim, e algumas vezes nem respondia. Eu acabava lançando mão do recurso que cabe a todo cidadão. Entrava com mandado de segurança, falava, olha... Não respondeu. Não respondeu, deveria ter respondido. Mas uma outra coisa que eu fazia, que meus colegas vereadores até não gostavam muito... O pedido de informações ao Executivo, aos órgãos públicos, o vereador faz, mas qualquer cidadão pode fazer, é o chamado direito de petição. Então, muitas vezes o cidadão batia lá no meu gabinete e eu falava assim, olha, eu posso fazer, mas você também pode fazer. E eu acho que esse papel pedagógico Pode? O cidadão pode fazer? Pode, com prazos estipulados, Sério? inclusive. Ele tem legislação que regula isso, ele pode fazer isso e aí cobrar, inclusive, até se ele não receber resposta, também acionar a justiça, entrar com mandado de segurança. Os vereadores não gostavam porque eles queriam ter esse poder. O monopólio desse poder. Comum pode questionar um ato administrativo através, talvez, da Secretaria de Governo. E ela daí distribui, quer dizer, no gabinete do prefeito, Sim. através da Secretaria de Governo e, obviamente, ele tem que dar uma resposta dentro de um prazo ao cidadão. Perfeito. O que eu fazia, por exemplo, eu estava desconfiado de que um processo licitatório não foi feito com a lisura necessária, eu pedia todos os documentos para analisar. Um cidadão pode fazer isso. Olha, com a finalidade tal e tal e tal, baseado em tal lei,
eu requeiro tais informações e os documentos seguintes. E coloca lá, o prefeito é obrigado, o governante é obrigado a ceder esse Se não responder, ação no Ministério, documenta do Ministério Público, entra com um mandado de segurança, tudo Exatamente, isso é possível. é possível. Pois é, o cidadão também tem esse poder de fiscalizar, esse poder de polícia, né? Muito bem, nós falamos com o Gabriel César Bittencourt, que é ex-vereador da nossa cidade, ambientalista, professor, e hoje nós falamos da importância da eleição à Câmara Municipal. Muito se fala, debates com os candidatos a prefeito, e a gente não discute a importância da eleição da Câmara Municipal. E é isso que eu quero fortalecer nesse programa, nesse ato de cidadania, de prestação de serviço que a TV Interativa faz para você nesse processo eleitoral, com essa figura encantadora do Gabriel César Bittencourt. Voltamos já já. Carro com padrão Toyota é assim, melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim, imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0 km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa zero e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra, é só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. A gente tá fazendo aniversário e o grande presente é você. Promoção Taust Você, esta amizade vale ouro. São R$200 mil divididos em 40 prêmios de R$5 mil em certificados de barras de ouro. São muitas chances de ganhar. Participe, cadastre-se no nosso site e boa sorte. Uma amizade como esta vale ouro. Taust, há 25 anos fazendo toda a diferença. Eu recebo Gabriel Bittencourt esta semana, um grande amigo, ex-vereador, uma figura atuante nos atos de cidadania, tem leis importantes, quero falar das leis dele enquanto vereador. O vereador faz leis, gente, e esse é um papel importante, além de fiscalizar os atos da administração pública, do executivo. Enfim, é uma aula que a gente quer ter com o Gabriel. Quais são as leis importantes? Eu acho que tem uma que atua na área ambiental, tem na área de reciclagem, na área de porte de animais. Lembra algumas leis que você fez que são importantes para o município de Sorocaba, Gabriel? Só para mostrar um pouquinho do que é legislar e fazer leis, formular leis através do legislativo. Olha, tem uma lei que eu gosto muito me orgulho de ter sido o proponente dessa lei, que foi o seguinte, eu e particularmente o Horácio Blasek, falecido, a lei dos rodeios na cidade, dos circos. A gente discutia muito uma forma de regulamentar a exposição de animais em circos. E como faz, a jaula de que tamanho, eu lembro que ele tinha essa preocupação e eu tinha também. Até que um dia chegou um circo em Sorocaba que trazia um hipopótamo que ficava basicamente em uma banheirona. E aí foi um momento, junto com outros elementos que eu fui captando ao longo do tempo, que eu falei assim, não tem jeito de você expor um animal àqueles espetáculos sem que isso traumatize os animais. Vou fazer uma lei, eu sei que não vai passar, imaginava eu, sei que não vai passar, vou fazer uma lei proibindo no município de Sorocaba o uso de animais em espetáculos circenses. Sei lá por quê, Kiko. Passou. Aí o pessoal vinha para Votorantim, né? Tinha circo que vinha para Votorantim, porque não podia dar. Mas por outro lado, eu recebi vários e-mails, telefonemas, Brasil todo, Brasil todo.
Isso acabou gerando uma série de projetos de leis idênticos, de tal forma que, evidentemente, que não todos, assim, o que aconteceu depois, não todos os acontecimentos tiveram origem no projeto de lei que eu apresentei, mas hoje no Brasil são mais de 10 estados que proíbem animais em circos, centenas de cidades, tem um projeto de lei no Congresso Nacional para proibir no país, e o start provavelmente foi dado aqui. Então está aí a emblema, importância, né? Do vereador, né? Sim, do vereador, que pode mudar alguma coisa no seu município, mas ele pode os até reflexos propor uma podem ser lei longos. que ele sabe que não vai passar, essa acabou passando, na verdade para provocar o debate, né? Ganhar a mídia e aí criar uma reflexão na sociedade. Esse também é o papel do vereador, né? Quando eu resolvi apresentar esse projeto de lei, a perspectiva era essa. Eu falei, eu vou trabalhar para passar, barulho, né? Mas eu acho que não vai passar, mas eu coloco na agenda de discussões da Câmara, da sociedade. Que é essa caixa de daí. ressonância, né? Exato. Que é a Câmara Municipal. Uma coisa também, um projeto de lei que eu acho que foi importante para a sociedade, foi inovador na época. Eu passei por várias situações em que apresentava um projeto de lei, conseguia às vezes os votos dos vereadores, chegava no Executivo, o Executivo vetava e voltava para a Câmara. E o veto era analisado com voto secreto. Então os mesmos vereadores que abertamente votavam a favor do projeto, quando vinha o veto, eles votavam, como era secreto, não precisava mostrar publicamente qual era a sua posição, votavam a favor do veto. E diziam muitas vezes, não, eu votei contra, e você não tinha como saber, nem o colega vereador, tampouco o cidadão. Sim. E eu fiz um projeto de emenda à lei orgânica, dizendo que todas as votações na Câmara teriam que ser abertas. Acabou com o voto secreto. Isso acho que assim, garante o direito do cidadão de ver o que o vereador está fazendo em seu nome. Está fazendo em seu nome. Uma vez, num projeto relativo à chácara Sônia Maria, que foi comprada pelo Carrefour... Sim, que foi uma compensação ambiental que você conseguiu, né? Foi uma luta sua. Né? Preservou-se muito do bosque que tinha, né? Que ainda tem um parque ali dentro. De cerca de 600 árvores, você pretendia cortar quase 500 e se inverteu. Só aí já é uma vitória, né? A gente conseguiu mitigação, ou seja, diminuição dos impactos e compensações muito grandes. Muito grandes. Mas uma das ações foi legislativa. Eu apresentei um projeto de lei para preservar aquela área. A Câmara encheu de gente, muita gente acompanhando. Acho que foram 19 votos favoráveis. Chegou depois aprovado, chegou no Executivo, o Executivo vetou, e aí, na hora de aceitar o veto, foram 4 votos só contra o veto, e os outros vereadores todos aceitaram secretamente. Ninguém tinha condição de saber, na prática, quem que tinha votado a favor do veto. Ou seja, um voto contrário àquele teu posicionamento público. Então, esse tipo de ação também eu acho importante do legislativo. Tornar transparente. Você tornar o legislativo transparente. Vê que eventualmente, né, infelizmente, pode até se corromper, né? E aí, quando o voto é transparente, isso fica muito claro, né? E a outra coisa... Plano diretor, por exemplo, é uma questão que o interesse econômico, conflitos, são imensos, né? E é a vida da cidade, é o que organiza o crescimento da cidade, é algo... É o sistema circulatório, como se fosse o corpo humano, né? É onde estão as coisas organizadas, o que pode, o que não pode ser construído. Quer dizer, é a qualidade de vida do você cidadão, sinaliza, né? inclusive, para o grande investidor o que o município pensa do ponto de vista da sua vocação, do seu eixo de desenvolvimento. E o que eu, particularmente, na época, também conduzi os debates por meses a fio, semanalmente, com temas definidos, o plano diretor da época. E o complicado foi o seguinte, Kiko, e aí vai bem no que você estava falando. A gente debateu aspectos com relação à zona industrial, preservação de meio ambiente, a ocupação do território, todos os impactos e tal, questões ambientais, os impactos do plano diretor de Sorocaba nos municípios circunvizinhos. Porque tem que ser pensado, né? Tem, claro. Sorocaba não está até o parlamento regional, né? Que infelizmente morreu, né? Infelizmente as câmaras tinham, na verdade, você se encontrava os vereadores da região administrativa. Sim, 250 vereadores debatendo a nossa região. Que pena, isso acabou, né? Uma pena. Mas o fato é que, assim, nos debates desse plano diretor, de 21 vereadores, compareceram 4, 5, uma vez ou outra, embora, assim, dos segmentos representantes da população, sempre 50, 80, 100 pessoas discutindo. Foi muito rico o processo. Só que depois caiu na Câmara para ser votado, para ser analisado e votado.
se apresentaram lá quase 300 emendas, as mais descabidas possíveis, representando interesses de determinados grupos que não participaram dos debates. Porque você ganhar o seu dinheiro com os seus investimentos na cidade é legítimo. É legítimo, todo gera mundo emprego, desenvolve a cidade. O que né? você não pode Mas fazer de maneira isso, ordenada, né? Sim. O que você não pode fazer é ganhar em detrimento dos interesses coletivos, dos interesses públicos. E muitas emendas representavam isso. O impacto que determinados empreendimentos causam, às vezes na necessidade de infraestrutura, que é um custo elevado para o município e que nem sempre é compensado, né? Pois de repente você leva um grande conjunto habitacional que vai ter que levar a necessidade de equipamentos de saúde, de educação, para poder atender a demanda daquele empresário que está implementando ali. E aí o papel da Câmara é fundamental, sabe? Fundamental. Tanto é que o atual plano diretor, por exemplo, recebeu emendas mais ou menos como aquelas que eu me muito mais referi, importante do que e tá tapar o buraco, subjúdice. né? Muito mais importante. Do que cortar o mato da praça, porque isso é o papel do prefeito, Claro, né? Do isso é o secretário. papel do Até pode prefeito. requerer e pedir, mas não é papel do vereador, né? Não. Agora, o que é fogo é o seguinte, o vereador que se elege com essa concepção e o eleitor que elege o vereador achando que ele é o despachante de luxo, que vai resolver pequenos problemas que cabem, como você disse, ao executivo. Né? Que triste. O que acontece? O vereador, ele acaba tendo que se vincular organicamente ao executivo, fica a reboque dos interesses do executivo, perde a sua capacidade de fiscalização. Precisamos de vereadores críticos. Precisamos. Pessoas sim, que pensem, que se posicionem, que não se ajoelhem diante do chefe do executivo. A independência dos poderes, do legislativo mesmo com o que seja do executivo, mesmo partido do fundamental, prefeito. Né? Mesmo que seja. É claro que sustentação política é uma coisa, mas assim, isso tem que ser feito de uma forma crítica, no limite. Eu já tive situação de pedir uma CPI, alguns vereadores até assinaram, de repente ver vereador praticamente chorando, falando, eu vou ter que apagar minha assinatura, sabe? Assim, dado o nível de pressão. E situações que você já votou com o governo também, né? Já. Apesar de você achava importante. Sim, apesar de ser uma oposição forte ao governo que estava lá. Mas não irresponsável. Eu fui à tribuna e fui, por exemplo, na instalação, se não me engano, do 2º ou 3º Conselho Tutelar. Eu fui o primeiro vereador a ir à tribuna e enaltecer o projeto de lei que vinha do Executivo, porque isso ia ao encontro do interesse da sociedade. Dos jovens e adolescentes. Então, o vereador acho que tem que ter esse papel. O fundamental, assim, qual é o interesse público nisso? É isso que tem que nortear a ação. Ou seja, a Câmara é muito importante. É muito importante. Leva a importância do seu voto para o seu vereador. Pesquise. Porque o tempo de televisão acaba dando um espaço muito maior na eleição do prefeito, até porque é um prefeito por partido e cada legenda pode aí lançar 30 candidatos, isso se não coligar, e aí o número amplia, quer dizer, nós vamos ter mais de 300 candidatos a vereadores nessa eleição. Então são 5 prefeitos e 300 vereadores, então realmente desaparece quase que a figura desse vereador. Então a necessidade de pesquisa, de você conhecer o caráter daquela pessoa, da vereadora, do vereador que você vai escolher para te representar esses 4 próximos anos que serão duros em função dessa crise que o Brasil passa e deve sair, obviamente. E tem uma coisa também, Kiko, hoje assim, com muitas limitações de gasto, de tempo, campanha curta, vai ser difícil o vereador chegar no eleitor e colocar o seu programa, falar tudo direitinho. É o eleitor que tem que procurar quase o vereador, O eleitor que tem que procurar. A pessoa tem que falar assim, eu tenho que ter responsabilidade em eleger o melhor representante possível. Então eu vou procurar partido A, partido B, aquele que mais tem afinidade comigo. Vou atrás, vou querer saber, vou buscar o panfleto. Você se arrependeu de não ser candidato agora? Dá uma vontade, né? Chega a campanha, a gente fica fora, né? Dá uma saudadezinha. Você sabe que assim, eu estou afastado desde 2004. Muita gente fala, que né? pena que você não está, que pena que você não está. Aliás, você só não foi eleito na última, quando foi candidato a vereador, porque o teu partido não fez voto de legenda, né? Você teve 7 mil votos no PCdoB, faltaram quantos votos? Faltaram acho que 2 mil votos para a legenda para que eleger o vereador que era o primeiro. Eu seria acho que o quarto mais votado, eu acho, no processo todo, e ficou fora. Que pena, né? Que é uma pena. Não, mas de qualquer forma, vida, assim, né? É a vida. Eu tô bastante tranquilo, acho que... E foi uma decisão pessoal não disputar, né? Foi. Eu acho que o legislativo, ser vereador, você está ocupando uma trincheira importante para poder
fazer coisas que você considera boas para a sociedade. Mas existem outras trincheiras. No campo ambiental, por exemplo, tem tantas outras. Como na coluna que eu tenho na Rádio Ipanema, eu faço com muito orgulho. Aliás, precisamos de patrocínio, patrocinadores, colaborem conosco na coluna na Rádio Ipanema com o nosso Gabriel César Bittencourt. Aliás, precisamos arrumando esse patrocinador para a gente fazer rádio e TV, né? Rádio e TV. Rádio e TV para a gente falar sobre o meio ambiente. Eu tenho particularmente um retorno muito grande. Nós estamos fazendo de graça, né, Gabriel? Precisa viver, né? Mas assim, o prazer de fazer é o prazer de professor, o prazer de educador. Eu fui outro dia numa quitanda que eu frequento e o caixa lá fala assim, eu te ouço todo dia, sabe que eu não havia pensado naquela história? E conta toda a história porque ele ouviu com atenção. E você fala da cadeia, né, do plantio do café, da água, quantos litros para ter o café, A2 teriam que ser 10 litros para você ter uma xicrinha de café, quanto de água você consome, então, né? eu dizia isso É vegetariano também, né? Vegano. Quanto para fazer, para o boizinho crescer, virar aquela carne, quanta água não vai para aquela carne chegar na tua mesa, Sim, né? O impacto da pecuária no ecossistema, no planeta é muito forte, é muito forte. Mas as pessoas não pensam, né, Gabriel? Pensam. As pessoas então, não querem pensar. Volto ao que eu estava dizendo. Pense no seu candidato, sua candidata a vereador, por favor. Mas volto ao que eu estava dizendo, olha, a sociedade, o cidadão, a cidadã, tem várias trincheiras de atuação. Você tem que procurar aquela onde você melhor possa atuar. Eu acho que na Câmara fiz o melhor que eu pude fazer. Isso não quer dizer que um dia você não possa voltar? Não quer dizer, sim, claro. Talvez. Gabriel, no momento, quem não, quer mas te um dia, encontrar talvez. sobre assuntos do meio ambiente, qual é a tua página no Facebook? É só procurar Gabriel Bittencourt. Sim, tá. Estou lá. A gente é fácil tem de encontrar por lá. Os principais textos que eu abordo na coluna, na Rádio Ipanema, aparecem no Facebook. Aparece o meio ambiente, atitudes e reflexões. Mas então, na página Gabriel Bittencourt. Não, ela não está vinculada, são é duas outra. páginas. Mas através da minha página também você vai chegar por lá. E aí eu dialogo muito através das redes sociais, que eu sou daqueles que ficam com o celular na mão o tempo todo, pegando recado de família, trabalho, isso, aquilo. Gabriel, muito obrigado. A gente, infelizmente, estamos encerrando, mas assim, eu precisava de alguém que pudesse representar a qualidade, né, de um parlamentar. E você e outros colegas que já passaram pela Câmara representam muito bem isso, mas você é emblemático, né? Não está com filiação partidária, então está à vontade para poder fazer essa colaboração, esse ato de cidadania que você está fazendo, falando dessa importante eleição, né? Que tem o mesmo peso da escolha do prefeito, né? A eleição desses 20 elementos, né? Homens e mulheres que farão parte da Câmara Municipal de Sorocaba. Rico, eu que agradeço a oportunidade, cumprimento você por procurar esse tema que eu reputo de grande importância e queria falar para quem está nos assistindo, olha, nessas eleições eu conheço uma série de pessoas extremamente capacitadas, pessoas que, olha, na Câmara vão nos fazer orgulhar de ter... Vão fazer a diferença, Vão fazer diferenças. Você vai olhar e falar daquela vereadora, daquele vereador que estão fazendo um grande papel. Como também a gente sabe de pessoas que estão ali... Vamos usar passaram em brancas nuvens, né? O Tão de Alegre, caíram lá, sabe assim. Então, tem gente boa, a gente tem que buscar e eleger e tornar a nossa Câmara uma Câmara da qual a gente se orgulhe, e não daquela que você olha e fala assim, vereador não serve para nada. Serve sim, extremamente importante. Parabéns pela abordagem aqui, que eu acho que pedagogicamente para a sociedade a gente tem que sempre fazer isso. Muito bem. Essa foi a participação do nosso Gabriel Bittencourt, que veio falar sobre a importância da eleição do Legislativo que nós temos em todas as cidades do Brasil neste ano. É uma eleição curta, nós temos 30 e poucos dias para a votação. O vereador não tem segundo turno, é um turno só. Portanto, no dia 2 de outubro, você vai escolher o representante à Câmara Municipal que vai legislar durante 4 anos, fazendo leis e fiscalizando os atos do Executivo. Bom voto para você, pensa, procura nas redes sociais, conheça o seu candidato, procure o seu candidato a vereador. O tempo é rápido e faz parte do papel do eleitor também buscar quem ele vai escolher, a sua candidata, o seu candidato, quem ele acha melhor para poder seguir os destinos do legislativo da sua cidade. Um abraço, até o próximo programa. Programa TVK, um oferecimento. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Morarte. Por Quilo, restaurante self-service. Tauste, faz toda a diferença.